Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece. Sistema réplica de habilidades. Capítulo 111. Royal Mott levou Noir ao salão de recepção para conhecer Santo Rosvard e sua filha. As casas dos dragões celestiais eram realmente enormes. Só a caminhada do salão de entrada até o salão de recepção parecia um passeio pós-refeição para ajudar na digestão. Quando chegaram, Noir viu dois dragões celestiais vestidos de forma extravagante sentados à mesa. Seu olhar imediatamente se fixou na dragão celestial fêmea, filha de Santo Rosvard. Como estavam em Mary Geoise, Shauria não estava usando seu capacete de bolha, permitindo que Noir tivesse uma visão clara de seu rosto. Seus cabelos lisos e dourados caíam em cascata pelas costas, e um lenço roxo transparente velava seu rosto. Ela era, inegavelmente, uma mulher linda. Percebendo o olhar de Noir se demorando em Shauria, Royal Mott riu. Parece que vocês dois têm muito o que discutir. Talvez Rosvard e eu devêssemos sair para uma conversa? Rosvard, satisfeito que sua filha tivesse chamado a atenção de Noir, concordou prontamente. Ele sorriu com satisfação, não mostrando sinais de luto recente, apesar de ter acabado de perder seu filho. Depois que os dois velhos tolos foram embora, o olhar de Noir ficou mais ousado, seus olhos percorrendo a figura de Shauria. Dentro de Mary Geoise, o traje dos dragões celestiais era menos incômodo. Embora ainda usassem camadas de roupa, eles pelo menos revelavam seus braços e pernas. Shauria, sentindo o olhar desenfreado de Noir, se mexeu desconfortavelmente em seu assento. O que você está olhando? Noir, divertido com seu temperamento explosivo, sorriu. Você não é feia, mas sua personalidade é tão suja quanto a de um cachorro. O rosto de Shauria ficou vermelho. Palavras tão vulgares de um suposto nobre. Vulgar? Noir quase caiu na gargalhada. Eu acho você bem repulsivo, mas pode ser divertido brincar com você por um tempo. Shauria se levantou de um salto, sua fúria evidente. Eu deveria me casar com você. E você ousa falar sobre brincar comigo? Os olhos de Noir se estreitaram. Você está ciente de que está aqui para uma aliança de casamento, então? Tapa? Uma picada aguda irrompeu na bochecha de Shauria. Sua visão ficou turva, e metade de seu rosto inchou instantaneamente. Lágrimas brotaram em seus olhos. Você, como ousa? Sem hesitar, Noir deu outro tapa. Perca a atitude. Você e seu pai estão me implorando. Mostre algum respeito. Shauria nunca havia sido tratada com tanto desrespeito. Mas quando ouviu as palavras de Noir, ela engoliu sua raiva. Isso é estranho. Eu me lembro distintamente de Rovif sendo um tolo simplório. Por que ele se tornou tão assertivo? Ao ver Shauria subjugada, Noir ficou satisfeito. Ele puxou conversa com ela, sutilmente buscando informações sobre Mary Geoise, buscando uma direção para seu próximo passo. Além do esquivo imagem, os únicos poderosos em potencial em Mary Geoise eram os 5 anciões, os líderes dos dragões celestiais. Entretanto, mesmo com seu status atual como dragão celestial, obter acesso aos 5 anciões não seria fácil, muito menos copiar suas habilidades. Talvez o único benefício de estar aqui fosse o estilo de vida extravagante, que era inegavelmente tentador. Mas Noir não tinha intenção de permanecer como dragão celestial para sempre. Ele precisava encontrar uma maneira de colher alguns benefícios e escapar. Por exemplo, se Mary Geoise fosse incendiada novamente, certamente atrairia a atenção de vários indivíduos poderosos. No mínimo um almirante da marinha seria despachado. Noir ainda estava frustrado por não ter copiado a pica-pica no Mi da última vez. Mas se ele fosse seguir esse caminho, ele precisava de uma rota de fuga. Nem Noir conseguiria lidar com um confronto direto com tantos oponentes poderosos. Shauria estava cheia de ansiedade. Seu chamado corpo celestial estava tenso. Noir, perdido em pensamentos, inconscientemente colocou a mão na coxa dela e a acariciou distraidamente. A mão áspera dele vagou, e Shauria apertou as pernas, prendendo a respiração com medo de fazer qualquer som. Ela olhou feio para Noir, suas bochechas queimando de vergonha e raiva. Ela levantou a mão para empurrá-lo para longe, mas seus movimentos e seu olhar eram fracos, sem nenhuma ameaça real. Nesse momento Rosvard e Royal Mott retornaram. Noir saiu de seus pensamentos e rapidamente retirou sua mão. Shauria suspirou de alívio, então ouviu seu pai perguntar: Filha, como foi sua conversa com Saint Rovif Noir? Quando Shauria estava prestes a expressar suas queixas, a mão de Noir se estendeu novamente, tentando alcançá-la. São Rovif, ele é, A mão de Noir agarrou o ponto sensível de Shauria por trás, fazendo-a suspirar em choque. Rosvard olhou para eles curiosamente. O que há de errado, Saint Rovif? O rosto de Shauria corou. A estranha sensação dominou seus sentidos, deixando-a sem palavras e tonta. Ao ver os dois velhos ficarem desconfiados, Noir fez um movimento ousado. Ele apertou e torceu seu aperto. Shauria, que tentava manter a compostura, finalmente desmoronou. Dor. Uma dor lancinante que disparou de sua carne para o âmago de seu ser. Mas por trás da dor, ela sentiu algo mais, algo que tocou seu coração. De repente, ela pensou nos escravos que havia abusado e humilhado. Então é assim que se sente quando se sofre bullying. Não é tão ruim assim. Shauria, que sempre foi superior, sempre a opressora, parecia ter desvendado algumas tendências masoquistas ocultas. Os olhos do nobre dragão celestial ficaram vidrados, um rubor bêbado se espalhando por suas bochechas. Ela murmurou: é bom. Santo Rovif, é bom. Rosvard, alheio à verdadeira situação, assentiu alegremente. Isso é maravilhoso. Royal Mott e eu arranjaremos o casamento imediatamente.
Shauria assentiu, suas pernas tremendo enquanto ela se afastava. Noir, com um movimento rápido, deu um tapa retumbante em seu traseiro. Os dois pais dragões celestiais se viraram surpresos. Noir, fingindo um comportamento cavalheiro, sorriu levemente. Até a próxima, Shauria. Shauria sentiu uma sensação de formigamento, uma experiência nova que abriu um mundo totalmente novo para ela. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela tentou parecer indiferente. Sim, Noir observou o pai e a filha partirem, seus olhos cheios de curiosidade. Shauria estava surpreendentemente sensível. Ele nem tinha feito nada significativo. Sua mão não tinha explorado mais nada, mas ela parecia ter acabado de sair de uma boate. Ele realmente precisava passar um tempo de qualidade com Robin logo. Como um jovem cercado por tantas mulheres bonitas, era difícil resistir à tentação. Após a partida de Rosvard, Roelmot foi com alguns outros dragões celestiais para assistir a uma luta de gladiadores. Noir não tinha interesse em tal entretenimento bárbaro e escolheu ficar na residência de Rovif. Quando teve certeza de que não havia inimigos observando, Noir pegou um Dendem-Mushi na sala, falou algumas palavras e desligou. Depois de uma longa espera, quando Noir estava ficando impaciente, o tênue contorno de uma porta surgiu. Mesmo com o local fornecido, a Blueno ainda era lenta na criação de portas de ar de longa distância. O portal se abriu e várias figuras passaram por ele. Capítulo 112. Enel, Blueno, Luxi e Viper saíram da porta de ar. Se houvesse música de fundo, a entrada foda desses caras inundaria a tela com comentários. Assim que emergiram, a porta de ar atrás deles distorceu-se violentamente e desapareceu. Blueno, exausto, caiu no chão com a língua pendurada para fora. Noir, com um sorriso brincando nos lábios, olhou para Enel. Seus ferimentos sararam tão rápido assim? Enel levantou o queixo, sua presunção habitual retornando. Eu sou Deus, afinal. Esses ferimentos leves não são nada para mim. Embora seu tom fosse tão arrogante como sempre, Noir percebeu uma mudança. Ele usou a habilidade de observação do seu sistema em Enel e viu o que esperava. O talento vermelho negativo de Enel, falso deus arrogante, caiu 2 níveis, tornando-se um talento azul. Então é isso que significa um talento desaparecer. Ser espancado por Kizaru deve ter sido um golpe em sua presunção, fazendo com que o talento fosse rebaixado. Se ele receber outro golpe, pode se tornar qualidade branca. E mais um depois disso, deve desaparecer completamente. Kizaru é um verdadeiro humano. Ele realmente se compromete com o ato quando deveria estar se fazendo de fraco. Luxi examinou os arredores com a testa franzida. Você entrou furtivamente na casa de um dragão celestial? Noir, descansando em um sofá luxuoso, pegou uma garrafa de vinho de aparência cara da mesa, serviu-se de uma taça e bebeu como um boi sedento. E esse lugar tem umas coisas bem boas. Enel casualmente pegou algumas maçãs de uma cesta de frutas, saboreando seu gosto. Não entendo por que esse lixo inútil consegue viver tão luxuosamente. Noir, que tinha acabado de beber vinho como se fosse bebida barata, soltou um suspiro satisfeito. É por isso que os dragões celestiais são o maior tumor do mundo. Tolos incompetentes em posições de poder, aproveitando tudo sem levantar um dedo, abusando de seus privilégios onde quer que vão. Quem foram os ancestrais dos dragões celestiais? Eles eram realmente deuses? Viper, olhando ao redor da grande mansão, expressou sua confusão. Nair deu de ombros. Quem sabe? Ele então cutucou Blueno, ainda caído com o pé, ironicamente. Você é patético. Teletransportar-se para a linha vermelha te cansou tanto assim? Fácil para você dizer. Esta é Mary Geoise. Para me teletransportar aqui com precisão, eu praticamente arranquei meus próprios rins. Blueno lutou para recuperar o fôlego, mas não respondeu a Noir. Desde que Noir o cortou com sua espada, ativando o aspecto diabo de seu talento dourado escuro, Blueno ficou com medo dele. Esse medo profundo, afetando seu estado mental e, portanto, suas habilidades, havia interrompido seu crescimento significativamente. Felizmente, Blueno não era mais um inimigo. Agora que ele era parte da tripulação de Noir, ele deveria eventualmente desaparecer com o tempo. Noir deu um tapinha no ombro de Blueno e começou a atribuir tarefas. Viper, preciso que você faça o papel de meu escravo. Não deve atrair muita atenção. Enel, você tem uma observação aqui. Saia e colete algumas informações para mim. Tome cuidado para não ser pego pelos guardas. Luxi, pegue Blueno e tente se infiltrar no pessoal do governo. Você os conhece. Encontre uma rota de fuga confiável para nós. Luxi franziu a testa. Por que precisamos de uma rota de fuga? Blueno não pode simplesmente nos teletransportar para fora? Noir riu misteriosamente. Pretendo levar algumas pessoas conosco. Receio que Blueno não consiga manter um portal por tanto tempo. Luxi levantou uma sobrancelha. O que você está planejando? Noir explicou seu plano em detalhes. O pai de Rovif está dando uma festa hoje à noite. Haverá muitos convidados. Enel, ainda confuso, perguntou. E daí? Luxi pareceu entender as intenções de Noir. Seus olhos se arregalaram. Você quer sequestrar os dragões celestiais? Noir sorriu. Espera-se que haja pelo menos 50 dragões celestiais presentes. Imagine o resgate que poderíamos conseguir por tantos nobres mundiais. Luxi esfregou as têmporas, uma dor de cabeça se formando. Estou começando a me perguntar se seguir um capitão tão imprudente foi a decisão certa. Uma vez que você está em um navio pirata, não há como voltar atrás, Noir disse a Luxi. Naquele momento, uma batida e um grito vieram da porta. São Rovif. Vamos nos divertir. Noir piscou para sua tripulação.
Luxie rapidamente arrastou Blueno para longe, e Enel desapareceu em um relâmpago. Viper, assumindo o papel de escravo de Noir, obedientemente o seguiu. Noir, usando o rosto de Rovif, abriu a porta. Ah, pelo amor de Deus! Seus olhos pareciam estar queimando com pimentas quando ele foi recebido por dois rostos que rivalizavam com o de Rovik em termos de beleza. Noir reprimiu a vontade de vomitar e disse friamente: "O que você quer?" Os dois dragões celestiais ficaram momentaneamente surpresos. "Não concordamos em ir às lutas de escravos juntos quando você voltasse?" Noir assentiu, mantendo a compostura. "Ah, sim, eu disse isso. Então, quais eram mesmo seus nomes?" Os dois dragões celestiais trocaram olhares e então se apresentaram educadamente. "Eu sou Santo Rontônio, e este é meu irmão mais novo, Sente Rontório. Você não nos reconhece?" Noir fingiu realização repentina. "Claro que sim. Eu só estava testando você." Os dragões celestiais, convencidos de sua própria superioridade, desdenhavam qualquer interação com aqueles fora de sua própria espécie. Eles tipicamente praticavam a endogamia para manter sua linhagem nobre. Isso explicava sua baixa taxa de natalidade e, em casos como esses dois, sua falta geral de inteligência. Quanto aos dragões celestiais terem várias esposas, era apenas uma maneira de tratar as mulheres como brinquedos, satisfazendo seus desejos distorcidos. As mulheres que eles sequestraram foram devolvidas às suas famílias depois que os dragões celestiais se cansaram delas, muitas vezes mentalmente destruídas e traumatizadas. Ou, em casos piores, mortas. Os irmãos Rontônio estavam levando Noir para um entretenimento popular entre a nobreza de Mary Geoise, lutas de escravos. Cada família de dragões celestiais possuía um certo número de escravos sequestrados, categorizados em dois tipos. Os primeiros eram escravos do prazer, incluindo belas escravas, escravos fortes e indivíduos de várias raças, todos sujeitos a abusos e maus-tratos para a diversão dos dragões celestiais. Os segundos eram escravos de guerra. Embora também usados para entretenimento, esses escravos possuíam considerável destreza em luta. Eles eram colocados uns contra os outros em lutas brutais para a diversão dos dragões celestiais. Rontônio olhou com inveja para Viper, que estava atrás de Noir. Sente Rovif realmente vem de uma família de prestígio. Até seus escravos de guerra são imponentes. Que tal vendê-lo para mim? Os olhos de Viper se estreitaram, seu corpo irradiando uma intenção assassina arrepiante. Ele estava pronto para derrubar o dragão celestial. Nair rapidamente o conteve, olhando feio para Rontônio. "Não o provoque. Eu não vou impedi-lo se ele decidir te matar." Rontônio riu desdenhosamente. "Tudo bem, fique com seu escravo. Em que estamos apostando na luta de hoje?" Eles chegaram a uma arena espaçosa onde vários dragões celestiais estavam sentados nas arquibancadas VIP, ansiosos pelo espetáculo. Esta era uma arena privada construída pelos jovens dragões celestiais para seus escravos de guerra lutarem. Eles frequentemente apostavam seus escravos cuidadosamente selecionados contra aqueles de outras famílias, na esperança de ganhar prêmios valiosos. Claro, esses prêmios não eram apenas dinheiro, o que os dragões celestiais consideravam abaixo deles. Eles geralmente eram tesouros raros e exóticos. Rontório pegou um pacote de seu subordinado, retirou vários itens e anunciou animadamente para a arena: "Quem derrotar meu escravo de guerra receberá isso como recompensa." Os olhos de Noir se arregalaram. A esfera estampada que Rontório tinha acabado de jogar fora parecia uma Akuma no Mi. Capítulo 113. As frutas do diabo eram tipicamente vendidas por mais de 100 milhões de berris. Os dragões celestiais não tinham nada, exceto dinheiro. Alimentar um escravo humilde com uma fruta tão interessante trará algumas mudanças divertidas. "Meu irmão e eu conseguimos pegá-la em um leilão", disse Santo Rontônio orgulhosamente a Noir, vendo que o interesse de todos estava despertado. Noir pegou a fruta curiosamente. "O que essa fruta faz?" Sente Rontório, com um sorriso travesso, sussurrou no ouvido de Noir: "Ouvi dizer que é chamado de fruta transparente. Ela concede a habilidade de se tornar invisível." Nair afastou seu rosto gordo com desgosto. "Não é essa a habilidade de Absalom?" A fruta transparente não oferecia muito em termos de aprimoramento de combate. Noir não precisava de uma fruta do diabo do tipo suporte que também exigiria tempo para dominar. Os inimigos que Noir enfrentava atualmente estavam, no mínimo, no nível dos 7 senhores da Guerra do Mar. O aumento de poder da fruta transparente era simplesmente insignificante demais, embora seja bastante útil para certas atividades privadas. Mas Noir era um indivíduo de coração puro. Ele cutucou o braço de Viper e sussurrou: "Faça-me outro favor. Finja ser um escravo e ganhe aquele prêmio." "Não preciso disso, mas não é bom que caia nas mãos de outra pessoa." Viper olhou para Noir, sem palavras. "Não concordamos que eu apenas fingiria ser um escravo?" O grande deus guerreiro Viper jamais atacaria esses escravos feridos em uma competição tão degradante. Seria uma vergonha para meu nome e honra. A propósito, também encontrei um tesouro no leilão. Ouvi dizer que é de uma ruína misteriosa em uma antiga ilha do céu. Chama-se Superdial, Rontônio acrescentou. Os olhos de Noir se iluminaram com essas palavras. Ele se virou para contar a Viper, apenas para descobrir que ele tinha ido embora. Viper estava orgulhoso na arena abaixo, sua voz ecoando de excitação. "Vamos! Seja você quem for, o deus guerreiro não mostrará misericórdia." Nair olhou boquiaberto para Viper, estupefato. "Esse cara é realmente tão pragmático? Você é um deus guerreiro, não um deus guerreiro de barganhas." Os dragões celestiais foram pegos de surpresa pela aparição repentina de Viper. Ele é tão rápido quanto o sino do almoço.
Mas vendo que Viper era escravo de São Rovif, eles ficaram animados. Como esperado de alguém de uma família prestigiosa, até seus escravos parecem tão fortes. Vá em frente, sua fera. Derrote aquele cara, e eu te recompensarei com algumas tigelas de arroz. Animal inútil. Ataque e mate-o. A natureza bestial dos dragões celestiais veio à tona. Sua crueldade inerente e sede de sangue foram liberadas enquanto eles lançavam insultos aos escravos ao redor deles. A expressão de Noir ficou sombria ao testemunhar o frenesi na arena. Esses dragões celestiais, adornados com roupas e joias caras, banqueteavam-se com iguarias todos os dias. Mas não importa quão extravagante fosse sua fachada, seu interior estava apodrecendo com larvas. Sua feiura interior não podia ser mascarada por sua aparência externa. A escravidão não deveria existir. Viper, olhando para os escravos que os dragões celestiais haviam libertado, sentiu uma pontada de simpatia. Embora fosse movido pelo desejo de obter o raro Super Dial, Viper era um homem de princípios. Inicialmente ele havia presumido que esses escravos, constantemente chicoteados e abusados por seus senhores, ficariam loucos e agressivos. Mas ele estava errado. Os escravos estavam em um estado muito pior do que ele poderia ter imaginado. Seus corpos magros e emaciados eram apenas o começo. O que era realmente assustador era o estado mental deles. Eles foram repreendidos e chicoteados pelos dragões celestiais, mas seus rostos permaneceram desprovidos de qualquer expressão de dor, nem mesmo um estremecimento. Não era que eles não sentissem dor. Viper sentiu que eles tinham se tornado insensíveis a ela, desensibilizados pelo sofrimento constante. Olhando em seus olhos vazios, Viper suspirou e fechou os seus, então avançou. Ele não usou seus poderes de Akuma no Mi. Confiando somente em sua força física, ele rapidamente derrotou todos os escravos na arena. As arquibancadas irromperam em uma cacofonia de insultos. Muitos dragões celestiais amaldiçoaram seus escravos por sua incompetência, enquanto outros olhavam para Viper com inveja. Fazia muito tempo que não viam um escravo com tanto espírito e vitalidade. Mesmo com seu recém-adquirido aqui de observação, Viper podia sentir claramente a raiva e a feiura emanando de todos os presentes. Noir disse friamente a São Rontônio: ele venceu. Entregue o prêmio ao vencedor. Rontônio, frustrado porque seus bens valiosos eram tão facilmente perdidos, resmungou: eu não esperava que você tivesse um cachorro novo. Considere-me azarado. Noir pegou a Akuma no Mi e o Super Dial e disse a Viper que havia retornado. Vamos. Viper não se virou. Ele olhou para os escravos com uma expressão complicada. Eles não deveriam ter que viver assim. Noir olhou para trás, suspirando. Fraqueza é um pecado. Viper, herdando os genes do grande guerreiro Calgara, tinha uma crença inabalável na liberdade e no valor da vida. Ele acreditava firmemente que sua vida era sua e que somente vivendo ele poderia alcançar seus objetivos. Mas ver esses escravos apáticos que pareciam indiferentes à vida e à morte, o encheu de uma mistura de emoções. Enquanto caminhavam de volta com Noir, Viper falou de repente: capitão, quero salvar aqueles escravos. Noir olhou para ele surpreso. Isso não é do seu feitio. Compaixão desnecessária só nos colocará em perigo. Não importa quão trágica seja a situação deles, não é nossa responsabilidade interferir, certo? Viper balançou a cabeça. Não é só para os escravos. Quero aliviar minha própria consciência. Noir coçou a cabeça, suspirando. Só por esse motivo. Viper assentiu. Cada vida salva é uma vitória. Além disso, sequestrar os dragões celestiais já era um crime grave. Libertar os escravos de Mary Geoise além disso não faria muita diferença. Tudo bem, faça como achar melhor, disse Noir virando-se. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Viper. Embora o capitão não seja confiável e frequentemente haja de forma tola, ele ainda se importa com os sentimentos de sua tripulação. Noir observou o sol descer lentamente, o pôr do sol encantador lançando um brilho quente em seu rosto. A cacofonia distante da arena de escravos subia e descia como ondas. Era uma cena linda, mas a luz vermelha do sol que banhava a arena parecia uma celebração final e macabra para os condenados antes de sua descida ao inferno. Um sorriso misterioso surgiu nos lábios de Noir. Esta noite, ele poria fim aos muitos pecados de Mary Geoise. Noir, se passando por Saint Rovif, pertencia a uma família relativamente influente entre os dragões celestiais. Assim, convites para o banquete noturno foram prontamente enviados a todas as casas. Os chefes das famílias dos dragões celestiais ficaram surpresos ao descobrir que o convite era para uma festa de noivado. São Rovif e a princesa Shauria estavam ficando noivos? Os dragões celestiais convidados ficaram chocados. Uma das poucas dragões celestiais de aparência decente estava ficando noiva daquele esquisito feio. Inúmeros dragões celestiais bonitos sentiram uma pontada de ciúmes e estavam determinados a humilhar Rovif e, se possível, sabotar a festa de noivado. Enquanto isso, no telhado da mansão de Rovif, Noir, vestido de preto e sem mais disfarce, revelou suas belas feições. Ele limpou sua espada, lâmina do diabo, e esperou pacientemente que os eventos da noite se desenrolassem. Capítulo 114. A grande mansão de Saint Rovif estava em chamas com luzes. Numerosos dragões celestiais arrogantes, segurando seus convites, chegaram para comparecer à festa de noivado. Apesar de seus trajes luxuosos, suas aparências eram, para dizer o mínimo, desagradáveis.
O banquete, tendo como pano de fundo as características bizarras e frequentemente repulsivas dos dragões celestiais, ocorreu em uma atmosfera inquietantemente surreal. Noir, escolhendo não assumir a forma hedionda de Rovif, ficou na entrada, vestido com um sobretudo preto, sua espada lâmina do diabo segurada casualmente ao seu lado. Ele observou a cena com grande interesse. Em reuniões de dragões celestiais, os guardas do governo geralmente serviam como uma rede de segurança. No entanto, a presunção dos nobres mundiais não permitia que eles compartilhassem o mesmo espaço com pessoas de fora durante um banquete. Como resultado, todos os guardas foram posicionados fora do perímetro da mansão de Rovif, deixando apenas os inúteis dragões celestiais lá dentro. Enel zombou, apontando para as pessoas lá dentro. Só esses fracotes? Precisamos mesmo que todos nós façamos o movimento? Noir assentiu. Luxi e Blueno vão ajudar você. Eles sabem onde a nave está. Viper e eu podemos causar um pouco de comoção. Seja rápido com sua operação. Luxi cruzou os braços. Nós realmente vamos resgatar aqueles escravos? Será um fardo significativo em nossa missão. Os olhos de Noir brilharam com determinação. Quanto maior o desafio, mais divertido é. Pense nisso como recrutar alguns novos membros para a tripulação. Luxi frequentemente expressava opiniões contrárias a Noir, mas no final, ele nunca desobedeceu às ordens de seu capitão. Foi isso que diferenciou Luxi dos outros. Ele tinha seus próprios pensamentos e métodos independentes, mas, no fim das contas, respeitava as decisões de Noir. Seu relacionamento com Noir era semelhante ao de Zoro com Luffy, mas a obediência de Luxi era mais fria e rígida. Com um plano simples em mãos, eles colocaram seu plano em ação. Luxi e Blueno, ex-agentes da CP9 especializados em assassinatos e sequestros, não teriam muita dificuldade em sequestrar os dragões celestiais, especialmente com a ajuda de Enel. O verdadeiro desafio era escapar de Mel e Geoise sem ser cercado e interceptado, ao mesmo tempo em que transportava com sucesso os dragões celestiais. Noir, acompanhado por Viper, seguiu em direção ao canto mais escuro de Mel e Geoise. O destino deles era o submundo da Terra Santa, onde todos os escravos eram mantidos, presos como gado. As famílias dos dragões celestiais, orgulhosas demais para manchar suas próprias propriedades, confinaram coletivamente seus escravos em várias prisões nesta área, poupando Noir do trabalho de procurar por toda parte. Eles chegaram a um muro alto e cinza. 2 guardas caídos contra a entrada, estavam prestes a adormecer nos braços um do outro. Um vento frio passou. Os guardas, perdidos em seus doces sonhos, de repente sentiram um arrepio no pescoço. Seus olhos se fecharam para sempre. Noir, com sua espada pingando sangue, entrou na prisão. Viper seguiu logo atrás. Um grupo de guardas lá dentro avistou os 2 intrusos e imediatamente levantou seus rifles, gritando: "Alerta! Enter!" Suas vozes foram abruptamente cortadas. Os olhos dos guardas se arregalaram de horror enquanto eles congelavam, seus rifles apontados sem rumo para Noir. Noir sorriu, levantando uma mão enquanto a outra cobria a boca. "Chifale baixo." Viper encarou a cena bizarra, seu queixo caiu. Ele olhou para o chão. Uma sombra era particularmente profunda e alongada. Da sombra de Noir, vários tentáculos serpenteavam, conectando-se às sombras dos guardas. "Agora, vamos fazer um pequeno show de sombras." Os dedos de Noir se contraíram. Os guardas, conectados pelos tentáculos das sombras, começaram a lutar violentamente. Mas logo eles abaixaram suas armas. Eles então sacaram suas adagas padrão e as apontaram para seus próprios camaradas. Ele não. Os guardas lutavam desesperadamente contra o controle involuntário de seus corpos. Suas bocas manchadas de sangue mal conseguiam formar as palavras. Mas Noir não era um homem misericordioso. Sua sombra fluía e manipulava os guardas, forçando-os a cravar suas adagas em seus companheiros guardas. Agite! Baque! Baque! Lâminas perfuraram a carne, sangue espirrou. Os olhos dos guardas permaneceram arregalados na morte, suas expressões cheias de terror e descrença. Viper testemunhou o horrível esquadrão suicida na íntegra e sentiu um arrepio na espinha. A força do capitão atingiu um nível que eu nem consigo compreender. "Agora vamos continuar para dentro", disse Noir, virando-se para Viper com um sorriso gentil. Em circunstâncias normais, Viper teria achado o sorriso reconfortante. Mas agora... "Sim, senhor." Viper respondeu rapidamente. Noir assentiu satisfeito e continuou andando pelo corredor mal iluminado. Os poderes da Kaji no Mi, embora sinistros, podem ser incrivelmente intimidadores quando usados de forma eficaz. A utilidade de uma Akuma no Mi era determinada principalmente por sua funcionalidade e potencial de combate. Em termos de funcionalidade, a Kaji no Mi e a Soru no Mi podiam manipular sombras e almas, respectivamente, e ambas podiam criar vida. Seu potencial de combate era inegável. As 2 frutas tinham excelente compatibilidade, e foi por isso que Noir planejou fundi-las. Além disso, Noir queria usar essa fusão para explorar o conceito de imortalidade. Entre os 3 tipos de Akuma no Mi, Zoan representava o corpo físico, Logia representava os elementos e Paramecia representava as leis do mundo. Habilidades de Paramecia eram essencialmente poderes sobrenaturais que desafiavam as leis da física. Elas permitiam que o usuário criasse novas regras e princípios dentro de sua própria esfera de influência, essencialmente dizendo: "Minhas regras são as regras." Tanto a Kaji no Mi quanto a Soru no Mi possuíam a habilidade de criar e tirar vida. Combiná-las com a pesquisa sobre a Yumi no Mi pode realmente alcançar a verdadeira imortalidade.
Claro, Noir ainda era jovem. Ele tinha bastante tempo para planejar isso. Sua prioridade atual era resgatar esses escravos e então atrair os fuzileiros navais para fornecer apoio. A pica-pica no Mid Kizaru representava a luz. Entre os tipos Logia havia poucos elementos que podiam combatê-la. Como o próprio Kizaru, era um elemento despreocupado e evasivo. E a escuridão da Yami Yami no Mi? Ela poderia conter a luz, certo? Mas essa coisa contraria tudo. Um pensamento de repente atingiu Noir. Se a luz e a escuridão fossem fundidas, que tipo de elemento seu sistema criaria? Sua mente correu com possibilidades. Noir balançou a cabeça, trazendo seus pensamentos de volta ao presente, e entrou na prisão com Viper. A prisão escura e úmida estava assustadoramente silenciosa, diferente da cacofonia usual de uma prisão que guarda criminosos. Inúmeros escravos estavam trancados em gaiolas resistentes alinhadas nos corredores. Eles se amontoaram nos cantos, seus olhos desprovidos de luz, aparentemente inconscientes dos passos de Noir se aproximando. Eles ficaram deitados no chão, silenciosos e sem reação. Os escravos não se importavam com quem viria. Não importava quem fosse, alguns escravos seriam arrastados para fora e torturados. Nesta vida de sofrimento sem fim, a morte se tornou uma libertação misericordiosa. Mas hoje a verdadeira misericórdia finalmente chegou. Olá! Uma saudação simples, mas como uma pedra jogada em um lago estagnado que não foi perturbado por séculos. Alguns escravos, aqueles que ainda tinham alguma força, olharam para cima. Seus olhos injetados de sangue encontraram as figuras de dois homens. O homem na liderança segurava uma espada manchada de sangue e seu sorriso era incrivelmente gentil. Naquele momento, todos os escravos na prisão se esforçaram para levantar a cabeça, com os olhares fixos no jovem que exalava uma aura de calor, mistério e imenso poder. Suas mentes voltaram ao grande incêndio de Mary Geoise anos atrás. Era um sonho para todos os escravos, um sonho que eles nem ousavam imaginar. Mas agora, eles ouviram este homem sussurrar. Se você não se importa, eu gostaria de causar um pouco de caos com você, e então levá-lo para o vasto mar aberto. Corações despedaçados foram iluminados por um farol de esperança. Espíritos esmagados e vontades extintas reacenderam-se. Os escravos lutaram contra as lágrimas, seus olhos fixos neste homem que parecia um sol radiante. Eles sufocaram os soluços e rugiram em uníssono. Sim. Capítulo 115. Sob os olhares atentos de todos os escravos, Noir levantou lentamente sua longa e escura lâmina. Um clarão de luz escura desceu, cortando as grossas correntes de ferro da cela da prisão com um corte limpo. A pesada porta de ferro rangeu ao abrir, e a realidade do resgate deles finalmente caiu sobre os escravos. Alguém tinha vindo para salvá-los. Estrondo. Os escravos, ainda incrédulos, empurraram a porta, saindo do seu inferno em vida. Homens e mulheres, velhos e jovens, altos e baixos, de todas as raças imagináveis, apoiavam-se e abraçavam-se uns aos outros ao saírem das suas celas. Somos realmente livres. Uma jovem com o corpo coberto de hematomas sussurrou a pergunta, com a mão cobrindo a boca enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Sua voz trêmula chegou aos ouvidos de todos. Quando viram o sorriso gentil de Noir, eles finalmente se desmancharam, soluçando e gritando de alegria. Estamos livres. Depois de anos, até mesmo décadas de escravidão, eles abandonaram toda a esperança. Agora a liberdade finalmente chegou. Eles se abraçaram, independentemente de raça ou gênero, derramando lágrimas de alívio e liberando as emoções reprimidas que suportaram por tanto tempo. Presos por incontáveis dias e noites, eles perderam suas famílias e amigos, perderam tudo, até mesmo sua dignidade como seres humanos. Um para o outro, eles se tornaram família. Um velho pescador de marlins, com o espírito ainda inabalável apesar da idade, mancou para frente sobre uma bengala de madeira e caiu de joelhos diante de Noir. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele gritava, Salvador, obrigado. Os outros que estavam chorando individualmente pareceram receber um sinal do grito do velho. Eles caíram de joelhos em uníssono, ecoando suas palavras. Obrigado, Salvador. Viper, testemunhando a massa de figuras ajoelhadas, sentiu um nó em seu coração se soltar. Noir, apoiando-se em sua espada, rugiu impacientemente levante-se. Os escravos libertos estremeceram, mas a voz de Noir continuou, eu não salvei para que pudessem continuar agindo como escravos. Chega de ajoelhar. Fuja primeiro. Os escravos olharam para Noir com gratidão, mas permaneceram de joelhos, apenas mudando para uma posição meio ajoelhada, com as cabeças abaixadas teimosamente. Para eles essa era a única maneira que conheciam de expressar sua imensa gratidão. O velho homem-peixe se tornou seu porta-voz com a cabeça ainda abaixada. Nós obedeceremos, Salvador, mas por favor, nos perdoe. Devemos expressar nossos sinceros agradecimentos. Noir, percebendo que não conseguiria fazê-los mudar de ideia, sorriu ironicamente e cedeu. Não havia sentido em tentar impor-lhes os costumes do seu mundo, onde ajoelhar-se era algo reservado ao céu, à terra e aos pais. Felizmente os escravos libertos não eram tão indisciplinados quanto Noir temia. Todos o consideravam um salvador enviado do céu. Isso só destacou a extensão do trauma mental e físico que os dragões celestiais infligiram a eles. O menor lampejo de esperança era suficiente para fazê-los agarrar-se a ela com todas as forças, transbordando de gratidão por quem lhes trouxera aquela luz. Depois que Noir conseguiu fazer os escravos se levantarem, ele começou a dar instruções. Temos que nos apressar.
Precisamos resgatar o máximo possível de seus companheiros escravos. Vocês ainda conseguem lutar? Entre os escravos estavam antigos piratas e guardas. Eles rapidamente se armaram com tudo o que puderam encontrar, pedaços de madeira, entulho, as mesmas ferramentas que tinham sido usadas para torturá-los. Eles levantaram suas armas improvisadas acima de suas cabeças, suas vozes ecoando. Ainda temos muita força. Nós seguiremos nosso Salvador. Nós libertaremos nossos irmãos e irmãs. Deixe esses malditos guardas conosco. Mulheres e crianças, escondam-se atrás de nós. Até os idosos, as mulheres e as crianças seguravam armas, enquanto aqueles capazes de lutar os protegiam. Noir sentiu uma onda de emoção ao ver a determinação em seus olhos. Independentemente de suas identidades passadas, se conseguissem escapar, essas pessoas se tornariam amigas muito próximas, uma família unida não pelo sangue, mas pelas dificuldades compartilhadas e pela liberdade recém-descoberta. Com Noir e Viper liderando o caminho, o grupo, com os espíritos renovados, saiu da prisão. Os guardas posicionados do lado de fora finalmente perceberam a comoção e correram para tentar reprimir a revolta. Noir nem se incomodou em olhar para eles. Ele levantou lâmina do diabo acima da cabeça, apontou para os guardas e calmamente declarou: mate todos eles. Rugido. Matar. Apesar de suas feridas e cicatrizes, as chamas do desafio queimavam intensamente em seus corações. Eles avançaram sem medo. O ar se encheu com os sons de armas se chocando e gritos de batalha. Os escravos, antes sem vida e resignados, agora lutavam como animais encurralados, seus olhos brilhando com um desejo desesperado por liberdade. Os guardas foram pegos de surpresa, dominados pela ferocidade repentina dos escravos. Mesmo quando as lâminas dos guardas encontraram seu alvo, os escravos não vacilaram. Eles lutaram com seus inimigos, dispostos a trocar golpe por golpe. Os guardas não conseguiam entender por que essas pessoas, escravizadas por tanto tempo, não tinham tanto medo da morte. Não seria totalmente sem sentido escapar apenas para morrer? O que os guardas não perceberam foi que para os escravos, uma morte valente em batalha era muito menos aterrorizante do que uma vida desprovida de esperança, dignidade e alguém que se importasse. Os dois lados se enfrentaram em combate corpo a corpo. Até mesmo os guardas de elite estavam lutando contra o ataque desesperado dos escravos. Noir, observando o espírito de luta deles, assentiu satisfeito. Embora essa vantagem não durasse, era uma prova da nova determinação dos escravos. Noir olhou de volta para a prisão encharcada de sangue, seus olhos brilhando com fúria fria. Ele colocou as mãos nas paredes da prisão. Chamas negras, invisíveis por um tempo, irromperam de suas palmas. O calor aterrorizante se espalhou pela superfície da prisão, e em um instante, a Materazu engolfou toda a estrutura. Os guardas assistiram em silêncio atordoado enquanto a prisão que havia mantido os escravos cativos por anos era consumida pelas chamas. Os escravos libertados irromperam em aplausos. Chamas vermelho-alaranjadas dançavam no ar. Noir rapidamente acendeu várias tochas e as jogou para os escravos. Acabem com eles rápido. Depois de resgatar seus camaradas, queimem essas malditas prisões até o chão. As palavras de Noir ressoaram profundamente com os escravos. Seu espírito de luta se intensificou, e eles rugiram em uníssono: sim, Salvador. Sob a proteção de Noir e Viper, os escravos invadiram uma prisão após a outra. As prisões antes silenciosas se tornaram campos de batalha, repletos do clamor da luta e do rugido aterrorizante de chamas e fumaça. Dentro das prisões, enquanto os escravos recém-libertados expressavam sua gratidão, os escravos armados balançavam a cabeça e diziam solenemente: se você quiser agradecer a alguém, agradeça ao Salvador vestido de preto. Os escravos libertos perguntaram intrigados: quem é o Salvador vestido de preto? Os escravos armados sorriram, seus olhos cheios de admiração e fanatismo. Ele é quem salvou a todos nós. E assim, à medida que uma prisão após a outra caía, uma fé compartilhada se acendeu nos corações de todos os escravos, uma fé no poderoso Salvador vestido de preto, empunhando uma lâmina negra e brandindo chamas negras. Aquele homem era a luz de todo o seu povo. Capítulo 116. No quartel-general da Marinha em Marineford, o almirante da frota Sengoku estava sentado em seu escritório, com o cabelo quase completamente branco de preocupação. O tributo celestial, a oferenda das nações membro do governo mundial aos dragões celestiais, havia sido roubado. E por trás do incidente estava a sombra do exército revolucionário, o que aumentou a preocupação de Sengoku. O exército revolucionário, a única organização no mundo que se opunha abertamente ao governo mundial, era um espinho no lado tanto dos fuzileiros navais quanto do governo. Seu líder, Monkey D. Dragon, era considerado o indivíduo mais perigoso para o governo. O governo temia não somente por sua força, nem pela força do próprio exército revolucionário. O verdadeiro perigo estava na ideologia que Dragon espalhava. Não importa quão poderoso um indivíduo ou organização fosse, o governo mundial como poder governante tinha maneiras de lidar com eles. Era por isso que o exército revolucionário só podia operar nas sombras, empregando táticas de guerrilha. No entanto, ninguém conseguiu impedir a disseminação infecciosa da ideologia do exército revolucionário. Esse era o aspecto verdadeiramente aterrorizante. Para minimizar a influência do exército revolucionário, Sengoku acreditava que era melhor jogar a culpa pelo incidente nos piratas. Demônio Noir e Punho de Fogo Ace teriam suas recompensas aumentadas publicamente, enquanto os fuzileiros navais intensificariam secretamente sua perseguição ao exército revolucionário.
Sengoku olhou para os relatórios que inundavam sua mesa, cada um detalhando buscas infrutíferas. Ele cobriu os olhos com a mão, sua preocupação aumentando. Ele estava perdido sobre o que fazer. Desde a interceptação do tributo celestial por Doflamingo, os fuzileiros navais fortaleceram suas defesas. No entanto, não foi o suficiente. O fruta copiar de Noir estava se mostrando um grande problema. Sengoku, conhecido como estrategista, fez alguns cálculos com base nas viagens de Noir e nas pessoas que ele encontrou. Ele concluiu que Noir deve ter copiado os poderes da fruta clone-clone. Isso tornou a situação ainda mais complicada. Com a habilidade de copiar e imitar, Noir podia se tornar praticamente qualquer um. Ronco, ronco. O som de ronco ecoou pelo escritório. O olhar de Sengoku se voltou para Garp, que estava esparramado no sofá do escritório, dormindo profundamente e roncando alto. Um frio repentino fez a bolha de ranho de Garp estourar. Ele bocejou, seus olhos se abrindo. Garp, sacudido de volta à realidade, viu o rosto lívido de Sengoku e o cumprimentou com um sorriso despreocupado. Kyo, minha bunda. Você deveria estar trabalhando, não relaxando no meu escritório. Sengoku rugiu, apontando para o nariz de Garp. Garp riu, mas permaneceu em silêncio. Ele não se abalou com as ameaças e repreensões de Sengoku, como uma montanha resistindo a uma tempestade. Sengoku, exasperado pela pele grossa de Garp, estava prestes a explodir quando alguém bateu na porta. Entre, ele berrou. Um soldado da marinha entrou nervosamente, saudando. Relatório. Demônio Noir e sua equipe se infiltraram em Mary Geoise. Eles estão libertando escravos e ateando fogo. A Terra Santa está solicitando reforços. O quê? Os olhos de Sengoku se arregalaram. Noir não tinha acabado de roubar o tributo celestial? Como ele chegou a Mary Geoise? Como eles conseguiram entrar? Garp caiu na gargalhada. Aquele garoto tem coragem. Ele está tentando fazer o que Fischer Tiger fez. Sengoku olhou furioso para Garp, sua cabeça latejando. Ele conseguiu se infiltrar na Terra Santa sem ser detectado. Se ele incendiar Mary Geoise novamente, Noir será tão perigoso quanto Fischer Tiger. Enquanto Sengoku ponderava a situação, o soldado interrompeu seus pensamentos desajeitadamente. Demônio Noir pode ser ainda mais perigoso que Tiger. A Terra Santa relata que ele sequestrou dezenas de dragões celestiais. Sengoku, incrédulo, agarrou a cabeça e gritou para o soldado. Por que você não disse isso antes? Droga! Garp, pegue uma unidade e vá dar suporte imediatamente. Sengoku ordenou ao seu velho amigo. Para sua surpresa, Garp balançou a cabeça firmemente. Não. Sengoku franziu a testa. O quê? Você é um vice-almirante da marinha. Garp bufou. Noir pode ser um inimigo, mas agora ele é um farol de esperança para aqueles escravos. Não quero interferir neste momento. Sengoku ficou sem palavras. Não era segredo para os fuzileiros navais que Garp desprezava os dragões celestiais. Os dragões celestiais frequentemente ordenavam que os fuzileiros navais fizessem seu trabalho sujo. Muitos dos escravos que Fischer Tiger havia libertado foram eventualmente recapturados. E foram os fuzileiros navais, sob coação dos dragões celestiais, que realizaram a recaptura. Este incidente levou a um questionamento generalizado do senso de justiça dos fuzileiros navais. Eles eram apenas a equipe de limpeza dos dragões celestiais, apoiando suas ações malignas? Sengoku levou muito tempo para acalmar o ressentimento entre os oficiais após aquele incidente, e isso teve um grande custo, com a perda de pessoal e recursos valiosos. A atitude e as ações de Garp, combinadas com sua posição relativamente independente como vice-almirante, lhe renderam o apoio tácito de muitos oficiais que compartilhavam seus sentimentos. Incapaz de convencer seu velho amigo, mas com a situação piorando, Sengoku não teve escolha a não ser convocar os dois almirantes preguiçosos. Momentos depois, duas figuras altas estavam diante da mesa de Sengoku. Aokiji tinha um olho fechado, roncando suavemente. Parecia ter adormecido em pé. Kizaru estava examinando um dendemushi preto em sua mão, aparentemente intrigado com seu propósito. O olho de Sengoku tremeu. Ele bateu o punho na mesa e rugiu. Há problemas na Terra Santa. Vocês dois devem partir imediatamente, resgatar os dragões celestiais, reprimir a rebelião dos escravos e capturar Noir. Kizaru falou lentamente. Tantas tarefas. Aokiji abriu os olhos e o rosto de Noir surgiu em sua mente. Eles se encontraram brevemente no cinturão calmo. Mesmo assim, Aokiji sentiu que Noir poderia se tornar um inimigo formidável dos fuzileiros navais. Ele não esperava que essa premonição se tornasse realidade tão rápido. Apesar de seu comportamento relaxado habitual, a voz de Aokiji estava pesada. Capturar escravos e ajudar os dragões celestiais novamente? Sengoku olhou para Aokiji, seu sucessor escolhido para a posição de almirante da frota. Não se trata de ajudar os dragões celestiais. Este é nosso dever como marinhas. Mesmo que muitos dos escravos sejam inocentes, eles ainda começaram uma rebelião. Mas sem rebelião, como eles podem ver um futuro melhor? O senso de justiça de Aokiji parecia entrar em conflito com a situação. Ele guardou essas palavras para si mesmo. Ele sabia do seu dever. Com um suspiro, ele disse, sim, senhor. Sengoku assentiu, dirigindo-se aos dois almirantes. As habilidades de Sakazuki causariam muito dano a Mary Geoise. Vocês dois irão juntos. Isso se deveu em parte aos sentimentos pessoais de Sengoku. Se Akainu fosse, independentemente de Noir escapar ou ser capturado, os escravos seriam, sem dúvida, massacrados. Mas com Aokiji, os escravos podem ter uma chance. Kuzan, use seus poderes para extinguir os incêndios em Mary Geoise.
Borsalino, encontre uma maneira de recuperar os dragões celestiais e capturar Noir e sua tripulação. A expressão de Sengoku era sombria enquanto ele dava suas ordens. Lembre-se, não deixe Noir copiar suas habilidades sob nenhuma circunstância. Isso seria uma perda devastadora para os fuzileiros navais. Sim, senhor. Em Mary Geoise, Noir não percebeu as duas ameaças de nível almirante que vinham em sua direção. Ele olhou para as duas figuras imponentes à sua frente maravilhado. Eu não esperava encontrar gigantes aprisionados na Terra Santa. Capítulo 117. O gigante macho a quem Noir se dirigiu coçou a cabeça e disse com uma voz honesta, reportando-nos ao nosso salvador: somos guerreiros de Elbaf. Meu nome é NYLPH, e está é minha irmã, Manlif. Guerreiros gigantes de Elbaf? Noir assentiu com alegria e os cumprimentou. Gigantes eram uma visão rara. A comunidade mais famosa de gigantes era os Piratas Guerreiros Gigantes de Elbaf, renomada por produzir guerreiros poderosos. O olhar de Noir mudou para a irmã de NYLPH. Manlif rapidamente se escondeu atrás do irmão, seu rosto corado de timidez. Uma gigante musculosa se escondendo atrás de um gigante ainda mais musculoso. A cena era ao mesmo tempo intimidadora e cômica. Noir coçou a cabeça. Se a irmã gigante é tão tímida, ela poderia ser fraca. Menos de um minuto depois, as ações de Manlif provaram que as dúvidas de Noir estavam completamente erradas. Noir testemunhou a arrancar uma torre de guarda do chão e balançá-la como um porrete, fazendo inúmeros guardas voarem com gritos de terror. Todos ficaram boquiabertos com Manlif, atônitos. Manlif corou ainda mais e espiou por trás do irmão, observando cautelosamente os pequenos humanos a seus pés. NYLPH disse se desculpando: não deixe a timidez da minha irmã te enganar. Ela é uma das guerreiras mais talentosas de Elbaf, muito mais forte do que eu. Noir assentiu. A internet estava certa. Não se pode julgar um livro pela capa, especialmente quando se trata de donzelas guerreiras gigantes. Com os dois gigantes abrindo caminho, o exército de Noir avançou com ímpeto imparável até que os reforços dos fuzileiros navais chegaram em massa. Os escravos libertos, apesar de sua recém-descoberta liberdade e determinação ardente, estavam enfraquecidos por anos de escravidão. Os ferimentos começaram a aumentar, e alguns até caíram em batalha. Vendo a maré mudando, Noir deu um passo à frente e gritou: recuem. Não podemos continuar avançando. Um homem corpulento protestou, sua voz cheia de relutância. Mas, Salvador, ainda há muitos de nosso povo. Antes que Noir pudesse responder, o velho e autoritário homem-peixe latiu: silêncio. Você está questionando o julgamento do nosso Salvador? O homem corpulento balançou a cabeça rapidamente. Claro que não, é só que não queremos desistir. Noir suspirou. Não estamos em condições de continuar lutando. Só perderemos mais vidas se ficarmos. Recue agora. Sim. A multidão respondeu em uníssono. Eles formaram um círculo protetor ao redor dos idosos, mulheres e crianças. Os gigantes lideraram o caminho com Noir e Viper na frente. Os homens armados formaram o perímetro externo, protegendo os outros enquanto lutavam para sair. Motivados por sua determinação inabalável, o exército rebelde resistiu à perseguição implacável dos fuzileiros navais e dos guardas do governo, rompendo o cerco camada por camada. Gradualmente eles se aproximaram da rota de fuga planejada por Noir. Assim que a esperança cintilou em seus olhos, um clarão ofuscante de luz desceu sobre eles. Bum! Um raio laser atingiu o chão na frente dos dois gigantes, fazendo seus corpos enormes voarem para trás. Todos pararam, suas expressões sombrias. Noir encarou o recém-chegado, seu rosto sério. Dentro da cratera criada pela explosão, partículas de luz dourada se uniram, formando uma figura humana. O rosto repulsivo de Kizaru se materializou, sua voz pingando com falsa preocupação. Oh meu Deus, já faz um tempo, demônio Noir. Já faz um tempo. Eu também senti sua falta, respondeu Noir, seu tom enganosamente leve enquanto ele apertava sua espada com mais força. Os escravos libertos atrás dele, com os olhos cheios de medo, observavam a chegada do almirante da marinha com apreensão. O quartel-general da marinha havia enviado seu lutador mais forte. Eles realmente não se importavam se essas pessoas viviam ou morriam. Kizaru apontou seu dedo indicador, um laser giratório reunindo poder em sua ponta. Temo que este seja nosso último encontro. Como se esquecesse de seu papel de almirante, preguiçoso, Kizaru disparou o raio laser, lançando-o em direção a Noir e aos outros. Assim que o desespero tomou conta deles, acreditando que seu fim estava próximo, Noir apareceu na frente deles. Com um movimento de pulso, ele se moveu na velocidade da luz, interceptando o feixe de luz bem a tempo. Ele balançou sua espada, encontrando a luz ofuscante de frente. Bum, bum. A lâmina do diabo de Noir se manteve firme. O raio laser com o impacto se dividiu em dois, atingindo espaços vazios em ambos os lados do grupo. As explosões ensurdecedoras ecoaram pelo ar. Os escravos resgatados irromperam em aplausos, sua esperança reacendida. Kizaru olhou para Noir surpreso. Você usou o poder do relâmpago para acelerar e igualar minha velocidade? Noir ignorou a pergunta autodirigida de Kizaru e se virou para Viper. Pegue-os e vá. Vou tentar segurá-lo e te encontro mais tarde. Viper e os escravos libertos estavam preocupados, mas obedeceram às ordens de Noir sem questionar. Sim. Viper se transformou em sua forma animal completa e liderou o grupo, passando por Kizaru sem olhar para trás. Os olhos de Kizaru se estreitaram. Sua perna brilhou, e ele desapareceu, reaparecendo na frente dos escravos em fuga. Ele lançou um chute rápido como um raio.
Noir, com seu corpo transformado em um raio, mal conseguiu igualar a velocidade de Kizaru, levantando sua espada para bloquear o chute. Aproveitando a oportunidade, Viper e os outros romperam o cerco. Kizaru os observou irem embora com um encolher de ombros indiferente. Ah bem, não será difícil alcançá-los quando o demônio Noir estiver morto. Noir zombou. Vamos ver quem acaba morto. Kizaru ficou em silêncio. Ele juntou as mãos e, com um clarão ofuscante, sua espada Ama no Murakumo se materializou. A lâmina do diabo e a espada de luz colidiram em uma rajada de faíscas, iluminando o campo de batalha. A forma de Kizaru tremulou, sua espada atingindo os pontos vitais de Noir de todos os ângulos. A forma relâmpago de Noir permitiu que ele acompanhasse a velocidade de Kizaru, mas ele não conseguia manter movimentos tão rápidos por longos períodos, não como Kizaru, que era especialista em velocidade. Mas Noir tinha mais de uma habilidade na manga. Kizaru atingiu Noir novamente, mandando-o arremessado em direção ao chão. O corpo de Noir desapareceu na terra. Kizaru parou, suas sobrancelhas franzidas em surpresa. Que habilidade ele copiou dessa vez? Inseguro sobre as capacidades de Noir, Kizaru se levantou cautelosamente, seu haki de observação examinando os arredores em busca de qualquer mudança. De repente a sombra sob seus pés ondulou. Uma mão surgiu da escuridão. Kizaru saltou no ar, assustado. O dono da mão surgiu da sombra. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Noir. Não tendo conseguido tocar em Kizaru, ele lançou um corte voador com lâmina do diabo. Kizaru se transformou em luz e desviou bem a tempo, mas o golpe afiado da espada ainda conseguiu arranhar seu traje amarelo, cortando um pedaço do tecido. Noir pousou de volta no chão. A expressão de Kizaru ficou séria. Você copiou a Kaji no Mi, fruta das sombras, de Moria? Embora formulado como uma pergunta, o tom de Kizaru continha um tom de certeza. Noir não respondeu. Em vez disso, ele sorriu. Onde há luz, há sombra. Onde quer que você esteja, sua sombra estará lá também. Não importa o quão rápido você seja, você consegue correr mais rápido que sua própria sombra? Kizaru suspirou, batendo o pé direito levemente no chão. Sua voz normalmente monótona ganhou um toque de emoção enquanto ele sorria. Bem, eu posso tentar. Capítulo 118. A Terra Santa Mary Geoise, o solo sagrado dos dragões celestiais, seu magnífico piso de ladrilhos de jade, estava agora enegrecido pelo fogo, marcado por raios e rajadas de laser. A forma de Kizaru oscilava dentro e fora da existência enquanto Noir o perseguia implacavelmente, agarrando-se à sua sombra, sua lâmina um borrão de movimento. Depois de desviar por pouco da mão de Noir mais uma vez, o normalmente tranquilo Kizaru finalmente perdeu a paciência. Seu corpo brilhou com luz enquanto ele levitava no ar. Sua sombra permaneceu no chão, deixando Noir incapaz de segui-lo em direção ao céu. Kizaru reuniu luz dourada, irradiando como um sol em miniatura, liberando uma saraivada de raios laser que caíam como uma chuva de meteoros. Yazakani no Magatama. O coração de Noir batia forte. Ele mergulhou nas sombras para escapar. Brincadeiras à parte, o poder de Kizaru como almirante era inegável. Os raios laser de Yazakani no Magatama estavam ficando cada vez mais ferozes. Se Noir não tivesse sido tão rápido, ele estaria cheio de buracos. Comparado ao Luffy, sou definitivamente mais como um sobrinho distante em termos de conexões. Noir emergiu das sombras, seu corpo envolto em uma estrutura preta, semelhante a uma caixa, formada por sombras, protegendo-o dos disparos do laser. Várias lanças negras dispararam das sombras ao redor, mirando Kizaru no ar. Kizaru se contorceu e desviou das lanças de sombra. A luz de seu Ama no Murakumo se intensificou, a lâmina se estendendo em uma espada larga massiva. A colossal lâmina de luz com força suficiente para cortar o céu cortou a caixa de sombra. A caixa roxa escura se partiu em duas. Uma figura, envolta em um fluxo negro e sombrio, avançou. Os olhos de Noir ficaram completamente pretos, sua velocidade superando qualquer coisa que ele já tivesse mostrado antes. Kizaru fingiu uma abertura, incitando Noir a atacar. Então, num piscar de olhos, seu chute na velocidade da luz acertou a cabeça de Noir. A sensação sob seu pé estava errada. Kizaru olhou para cima surpreso ao ver que o Noir, que ele havia chutado, havia se transformado em uma sombra intangível. Ao mesmo tempo, a mão de Noir mergulhou no chão, exatamente onde estava a sombra de Kizaru. O corpo de Noir começou a derreter, transformando-se em um líquido roxo que fluiu para o chão, fundindo-se com a sombra de Kizaru. Do outro lado dessa conexão sombria estava o verdadeiro Noir, emergindo dos restos destruídos da caixa de sombra. Como meu clone das sombras é essencialmente outro eu, ele também pode usar minha habilidade de mimetismo. Esta é uma técnica bem útil para combate. Noir ponderou a praticidade do movimento enquanto avançava em direção a Kizaru mais uma vez. Ele sabia que conter o Homem de Luz através de sua sombra seria apenas uma medida temporária. Vendo o ataque implacável de Noir, Kizaru transformou todo o seu corpo em luz, escapando do alcance da sombra. Quando Kizaru estava prestes a desaparecer, os dedos de Noir se estenderam, quase roçando o almirante. Kizaru reapareceu a uma curta distância com a expressão sombria. O pior cenário aconteceu. Noir, agora com Kizaru nas mãos, rapidamente abriu seu sistema e copiou a pica-pica no Mi de qualidade dourada. Noir se endireitou, seu olhar fixo em Kizaru. Ele não conseguiu mais conter seu sorriso triunfante. Estou rindo vitoriosamente, oh tão vitoriosamente.
Kizaru estava brincando com ele, confiando em sua velocidade superior. Agora, Noir lhe mostraria como era ser superado por seu próprio poder. As feições extravagantes de Kizaru endureceram. Ele e Noir ativaram simultaneamente sua intangibilidade logia. O campo de batalha já devastado ficou ainda mais caótico. Duas faixas douradas de luz colidiram repetidamente, socos, chutes e golpes de espada colidindo com força explosiva. Velocidade realmente era poder, e os estrondos de abalar a terra ecoaram por toda Mary Geoise. A velocidade deles aumentou além dos limites da visão normal. Apenas seus haki de observação, sentindo a intenção um do outro, guiaram seus ataques. Uma luz radiante ondulou pelo ar. Noir pressionou sua mão no chão, e as sombras dos prédios próximos começaram a fluir em sua direção. Amplificadas por seus novos poderes de luz, essas sombras, manipuladas por Noir, aumentaram em ondas enormes, caindo sobre Kizaru. Kizaru, pego de surpresa por essa mudança repentina de tática, ficou momentaneamente preso pela onda de sombras que se aproximava. Os olhos de Noir se estreitaram, sua intenção de matar flamejando. Ele usou as sombras como cobertura, teleportando-se para mais perto de Kizaru. Se eu conseguir matá-lo, a pica-pica no me completa será minha. Tremores de terra e raios irromperam enquanto a onda de sombras engolfava grande parte do campo de batalha. Kizaru, cada vez mais frustrado com as habilidades constantemente mutáveis de Noir, sentiu um arrepio ao perceber a intenção assassina direcionada a ele. Meu poder foi copiado. Minha vantagem em uma luta 1 contra 1 se foi. Tenho que recuar. Sua forma de luz navegou rapidamente através do ataque dos elementos, seus raios laser se contorcendo e girando enquanto ele escapava em uma direção específica. Ao ver Kizaru fugindo, Noir, com seu corpo brilhando com luz, estava prestes a persegui-lo, mas parou de repente. Ele tocou levemente seu rosto, e sua altura e aparência mudaram, transformando-se em um homem alto e magro com um sorriso assustador. Noir imitou o hábito de Kizaru de coçar o queixo, com um brilho travesso nos olhos, antes de se lançar para frente em um flash de luz. Enquanto isso, o Aokiji, o outro almirante encarregado de resgatar os dragões celestiais, encontrou resistência. Luxi, Enel e os outros tomaram posse de uma nave da marinha, fazendo dezenas de dragões celestiais como reféns. Embora estivessem no topo da linha vermelha, Viper, com sua habilidade de voar Zoan antiga, junto com as habilidades de voo de Noir e Enel, conseguia facilmente transportar várias naves. Mas quando Luxi viu o exército de escravos que Viper havia trazido de volta, ele ficou pasmo. O que o capitão está fazendo? Resgatar tantos escravos. Era essa a pequena questão que ele havia mencionado? Quase 2.000 escravos libertos estavam agora reunidos na orla da Terra Santa. Eles conseguiram sequestrar mais alguns navios da marinha para servir como suas embarcações de fuga. Mas, para desgosto de Luxi, o almirante Aokiji e suas forças estavam se aproximando. Aokiji liberou uma onda de ar gelado. Em um instante, os cascos dos navios que transportavam os escravos estavam congelados. O frio de gelar os ossos refletia o desespero que ameaçava tomar conta dos escravos. Mas eles tinham chegado tão longe, a liberdade estava ao alcance. Não havia mais volta agora. Enquanto todos estavam paralisados, sem saber o que fazer, uma figura enorme saltou da linha vermelha sem hesitação. O gigante, NYLPHA, com os punhos do tamanho de pedras, rugiu com lágrimas nos olhos. Quebre o gelo. Siga nosso Salvador de volta ao mar. Inspirados pela determinação inabalável do gigante, os escravos, mesmo os fracos e feridos, encontraram uma onda renovada de força. Eles seguiram NYLPHA, saltando da headline um após o outro. Com a liberdade tão próxima, sua determinação endureceu. Ignorando o frio cortante e o gelo afiado, eles usaram suas mãos e corpos nus para esmagar e lascar os cascos congelados. Luxi, ao testemunhar esses frágeis escravos abrindo caminho para a liberdade com sua própria carne e sangue, ficou profundamente comovido. Então a fé é realmente uma força poderosa. O sangue manchava a superfície gelada, mas os escravos, como se estivessem possuídos, continuavam seus esforços desesperados, com seus corpos machucados e ensanguentados. Eles batiam no gelo com os ombros, roiam com os dentes, até batiam a cabeça contra ele. Eles encorajavam uns aos outros, seus rugidos desafiadores ecoando pelo ar. Quebre o gelo. Vamos deixar este lugar. Vocês, cães da marinha, não podem nos parar. Nós prometemos nosso salvador. Aokiji observou silenciosamente sua mão erguida, ar frio girando ao redor dele. Mas ele hesitou em liberar seu poder congelante, o poder que poderia acabar com suas vidas. Os escravos despejaram anos de ressentimento reprimido, suas vozes se erguendo em um clamor unificado por liberdade. À medida que seus cânticos apaixonados continuavam, suas mentes ficaram turvas, mas suas vozes se fundiram em uma única e poderosa declaração. Nós queremos ir para casa, de volta ao mar, para viver como pessoas livres. Os fuzileiros navais ao redor, testemunhando essa demonstração de determinação crua, não puderam deixar de sentir uma pontada de simpatia. Alguns até abaixaram suas armas. Finalmente Aokiji, o oficial de mais alta patente presente, soltou um longo suspiro. Sinto muito, ele murmurou. Mas tenho um dever a cumprir. Capítulo 119. Os arredores de Aokiji despencaram rapidamente em temperatura enquanto o som de gelo congelando enchia o ar. Uma onda de ar frio varreu todo mundo. Enel, a bordo da nave, cerrou os dentes e se transformou em relâmpago, avançando em direção a Aokiji. Mas seu cajado dourado apenas destruiu a forma de gelo de Aokiji, incapaz de parar o ataque do almirante.
Viper e Luxi, confiando em seu recém-adquirido Aki, mal conseguiram segurar Aokiji, mas estavam apenas atrasando o inevitável gelo que os envolveria. O gelo continuou a se espalhar, ameaçando envolver todo o navio de guerra. À distância, o rugido de algo se movendo na velocidade da luz ecoou. A expressão de Aokiji mudou enquanto ele observava cautelosamente dois flashes de luz se aproximando. A luz se uniu, revelando duas figuras. Dois homens idênticos e de aparência assustadora estavam diante deles. Um era Kizaru. O outro, também era Kizaru? Aokiji olhou para suas aparentes duplicatas, sua voz cheia de surpresa. Borsalino? Ele copiou você? Ambos os Kizarus responderam em uníssono. Sou eu, Aokiji. Ele está se passando por mim. Aokiji ficou estupefato. Como ele deveria diferenciá-los? Um dos Kizarus falou com seu sotaque lento e característico. Seu pirata desprezível, você acha que Kuzan não me reconheceria só porque você está fingindo ser eu? O outro Kizaru zombou, sua boca se torcendo em um sorriso. Você não está com medo? Kuzan pode nos diferenciar instantaneamente. Você é falso. O Kizaru da esquerda sorriu. Ainda fingindo? Vamos lutar de novo, e Kuzan verá quem é o verdadeiro. O Kizaru da direita retrucou. Vamos lá. Vamos ver quem é realmente o mais rápido. Dois flashes de luz colidiram no ar, deixando todos abaixo sem palavras. Seus gritos e provocações ecoaram pelo céu. O som de dois macacos gritando em ambas as margens de um rio. A pressão agora estava sobre Aokiji, o espectador. Kuzan coçou a cabeça, seus olhos alternando entre as duas figuras, uma dor de cabeça aumentando. Vocês estão me dando muito crédito. Eu realmente não consigo dizer. Kuzan, olhando para Enel e os outros bloqueando seu caminho, teve uma ideia. Ele gritou. Quem quer que seja o verdadeiro, apresse-se e cuide da tripulação de Noir. Os dois lasers brilhantes, sem hesitação, dispararam em direção a Viper e Enel no chão. Com movimentos idênticos, ambos executaram um chute na velocidade da luz. Viper e Enel foram lançados voando, seus corpos contorcidos pelo impacto. Kuzan estava perdido. Noir estava disposto a atacar seus próprios companheiros de tripulação? Enel, coberto de poeira e detritos, saiu rastejando dos destroços, segurando a cabeça e cuspindo um bocado de sangue. Embora não tivesse provas, ele não conseguia se livrar da sensação de que tinha sido traído por seu próprio capitão. Quem me chutou até quase a morte foi definitivamente aquele bastardo do Noir. O Kizaru olhou para Enel, piscando inocentemente com um leve sorriso nos lábios. Você acha que ele não ousaria atacar sua própria tripulação para testar sua percepção? Pense de novo. Deixa eu te contar, quando Noir está entediado no navio, ele gosta de bater em Enel para se divertir. Incapaz de distinguir entre os dois macacos, Kuzan decidiu abandonar essa abordagem por enquanto. Ele focou sua atenção na enorme nave de guerra, liberando uma onda de ar congelante. Um brilho de excitação brilhou nos olhos de Noir. Esta era sua chance. No momento em que Kuzan ativou seu poder de Akuma no Mi, Noir aproveitou a oportunidade, transformando-se rapidamente em luz e diminuindo a distância entre ele e Aokiji. O verdadeiro Kizaru, antecipando esse movimento, avançou para proteger Aokiji. A perna de luz dourada de Kizaru atingiu o ombro de Noir, mas Noir não vacilou. Ele suportou o impacto e colidiu com Aokiji. O talento dourado do diabo anfitrião, fruta-gelo, foi copiado com sucesso. Substituir? Noir limpou o sangue do canto da boca e um sorriso triunfante se espalhou pelo seu rosto. Para Kizaru e Aokiji, aquele sorriso parecia o sorriso de um demônio. Alarmes soaram na cabeça de Aokiji. Ele olhou feio para Noir, percebendo que seu lapso momentâneo de julgamento havia permitido que Noir fizesse contato. Dois almirantes trabalhando juntos poderiam se defender até mesmo de um Yonko por várias rodadas. Mas se eles não conseguiam nem tocar no oponente, derrotar um pirata de nível Shichibukai como Noir era uma tarefa impossível. O contato físico era inevitável em uma luta, e a imbatível fruta copiar de Noir lhe dava uma vantagem significativa. Agora, ele tinha até a pica-pica no Mi à disposição. Quem nos mares ele não poderia tocar e copiar? Noir armazenou as informações da Goru-Goru no Mi em seu sistema, endireitando-se com confiança renovada e sua aparência voltando ao normal. Suas pernas inferiores brilhavam com luz, seus pés pisando em uma onda de sombras. Seus braços estavam envoltos em armadura de gelo. Noir estalou o pescoço e sorriu. Segundo round. Os soldados da marinha, vendo a verdadeira forma de Noir, levantaram seus rifles e dispararam uma saraivada de balas. Noir girou o pulso e uma parede de gelo surgiu do chão, desviando a chuva de chumbo. Milhares de fuzileiros dispararam suas armas, mas não conseguiram penetrar as defesas de Noir. Finalmente alguém se lembrou do poder de Noir. Demônio Noir, o portador da fruta cópia-cópia. Ele comandou o usuário da Goru-Goru no Mi, considerado o Logia mais forte e um raro usuário de Zoan antiga. E as últimas informações revelaram que toda a CP9, a antiga agência de inteligência do governo, se juntou à equipe de Noir. Este pirata era o pesadelo de um usuário de Akuma no Mi, e agora ele havia copiado o poder de um almirante. Só Akainu permaneceu. A marinha estava à beira de perder todo o seu poder de combate de alto nível. Aokiji e Kizaru abandonaram qualquer pensamento de se conter. Eles lançaram um ataque conjunto a Noir. A fusão de gelo e luz, combinada com a manipulação de sombras de Noir, criou uma força explosiva que rivalizava com qualquer outra. No entanto, usar tantas habilidades simultaneamente drenava sua resistência rapidamente. Noir não conseguia manter isso por muito tempo.
Se ao menos ele tivesse a incrível resistência de Kaido. Assim como Loki possuía o poder da Opi-Opi no Mi, mas não tinha resistência física para utilizá-la completamente, a resistência de Noir era seu fator limitante. Noir convocou chamas de Amaterasu, engolfando Lâmina do Diabo, e brandiu a espada de Lâmina Negra em Aokiji. A luz de Kizaru não podia ser neutralizada por nenhum elemento, mas o gelo de Aokiji era uma história diferente. O calor intenso de Amaterasu tomou conta de Aokiji. O almirante propenso ao frio instintivamente se encolheu, dando vários passos para trás da temperatura escaldante. Ele nunca sentiu tanto calor, nem mesmo durante suas batalhas com Akainu. Que tipo de poder é esse? Noir aproveitou sua vantagem, sua lâmina envolta em Amaterasu irradiando uma aura aterrorizante enquanto ele atacava Aokiji implacavelmente. Aokiji, suprimido pelo calor de Amaterasu, mal conseguia criar gelo que não derretesse instantaneamente. Ele foi forçado a recuar. Felizmente, Kizaru chegou a tempo, empunhando seu Ama no Murakumo para envolver Noir em uma luta de espadas. Aokiji forneceu suporte, lançando espinhos de gelo para interromper os ataques de Noir. Os almirantes, com sua vasta experiência, rapidamente mudaram o rumo da batalha. Noir estava mais uma vez na defensiva. Assim que a resistência de Noir começou a diminuir, uma comemoração ensurdecedora irrompeu atrás dele. Conseguimos! Nós quebramos o gelo. Capítulo 120. Ao ouvir a voz atrás dele, Noir finalmente deu um suspiro de alívio. Chamas negras varreram as inúmeras espadas de gelo que irromperam do chão, derretendo-as instantaneamente. Usando Kuzan como um ponto de ruptura, Noir avançou pelo cerco dos dois almirantes, sua espada em chamas. Empurre a nave para fora da linha vermelha. Eu cuido disso. Os dois gigantes surgiram em reconhecimento. Eles estenderam seus longos braços, pegaram seus companheiros de tripulação e os jogaram no navio. Então, com um poderoso empurrão, eles empurraram o navio, junto com várias embarcações da marinha, para fora da borda da linha vermelha. Kizaru pausou, atordoado. Eles estavam tentando cometer suicídio? A linha vermelha, uma montanha praticamente intransponível, e eles estavam pulando dela. Eles não tinham medo de serem despedaçados junto com o navio? Kuzan de repente entendeu. Borsalino, não deixe Noir usar sua habilidade. Mas Noir já estava em movimento. Aproveitando a oportunidade, ele liberou uma névoa densa que brilhava como cristais de gelo. Em um instante, um caminho de gelo se materializou sob os navios em queda, descendo em direção ao ar vazio. Um escorregador de gelo? Os fuzileiros mal conseguiam acreditar no que viam. Será que essa engenhoca de playground realmente seria a rota de fuga deles? Embora a queda vertical tenha se tornado um escorregador, a superfície gelada era irregular, e os passageiros gritavam enquanto o navio saltava e sacudia. Mas os gritos foram ofuscados por gritos de alegria e alívio. Noir, o criador do toboágua de gelo, no entanto, estava gemendo interiormente. O caminho gelado continuou a se estender para baixo. Noir, parado na proa do navio líder, concentrou toda sua energia em manter o deslizamento de gelo, não ousando relaxar por um momento. A headline era incrivelmente alta. O deslizamento de gelo só conseguia retardar a descida deles, e a resistência de Noir não era o suficiente para criar uma estrutura tão grande de uma só vez. Acabei de lidar com os talentos de esgrima e aqui, agora preciso mirar em um talento de resistência? Noir pensou ironicamente. De repente, sua observação aqui emitiu um aviso. Um ataque poderoso estava chegando. Sem questionar a precisão de seu aqui, Noir se abaixou. Naquele exato momento, um raio de luz atingiu o espaço acima de sua cabeça, quase destruindo-a. Noir olhou para cima em choque, seus olhos fixos no agressor. Kizaru estava no topo do mastro de um navio da marinha atrás deles, com uma mão no ombro de Kuzan e a outra apontada para Noir. Seus mantos de justiça ondulavam ao vento, criando uma aura intimidadora bem acima dos navios em queda. Alguém no navio abaixo gritou com raiva. Mesmo agora, os fuzileiros navais não nos deixam ir? Kizaru deu de ombros. Estou apenas seguindo ordens. A verdade era, Kizaru, vendo Noir e sua tripulação deslizando pelo caminho de gelo, com os fuzileiros navais incapazes de persegui-los, estava pronto para encerrar o dia. Mas Kuzan, seu colega normalmente tranquilo, de repente ficou estranhamente determinado, insistindo que Kizaru o levasse junto na perseguição. E assim, os dois almirantes mais preguiçosos se viram trabalhando horas extras. Kuzan ouviu os gritos dos escravos libertos, então calmamente se dirigiu a Noir. Demônio Noir, vamos fazer um acordo. Um acordo? Que tipo de acordo? Bem, ganhar tempo não faria mal. Noir não conseguia soltar as mãos de manter o escorregador de gelo. Ele forçou um tom relaxado. O que você tem em mente? Kuzan gesticulou em direção aos escravos libertos abaixo. Se vocês se renderem e entregarem os dragões celestiais que sequestraram, eu os deixarei ir e os escoltarei para a segurança. Kizaru levantou uma sobrancelha em surpresa. Você pode realmente fazer essa ligação? A expressão de Kuzan permaneceu calma, mas sua voz era firme. Eu assumo a responsabilidade. Nossa missão é capturar Noir e resgatar os dragões celestiais. Quanto aos escravos, digamos que eles se espalharam e escaparam. Noir zombou da oferta de Kuzan. Essa é uma oferta generosa, de fato. Kuzan não reagiu ao sarcasmo na voz de Noir. O que você diz? Antes que Noir pudesse responder, os escravos libertos explodiram em indignação. Eles encontraram uma onda de coragem, ousando até mesmo apontar o dedo para o almirante e gritar insultos. Fuzileiros navais descarados. Vocês tentam levar nosso salvador embora.
Nosso Salvador, um indivíduo poderoso, arriscou sua vida para nos salvar, esses fardos. E você acha que pode capturá-lo com algumas palavras? Besteira. Preferimos lutar ao lado do nosso Salvador do que sermos capturados por você novamente, mesmo que sejamos libertados. É isso mesmo. Não precisamos da sua oferta falsa e condescendente de liberdade. Kuzan ficou surpreso com a provocação dos escravos. Ele permaneceu em silêncio, encarando as acusações e a raiva deles em relação aos fuzileiros navais. Depois de um longo momento, Kuzan se virou para Noir, um leve sorriso aparecendo em seu rosto normalmente estoico. Eles estão todos dispostos a seguir você, Noir. Parece que você tem bastante carisma. Sentindo a mudança no comportamento de Kuzan, Noir riu e balançou a cabeça. Kuzan, você está se fazendo de bobo? Você sabe que não é sobre meu carisma. É só que para essas pobres almas, um louco sem lei é mais confiável e leal do que os fuzileiros navais justos que servem ao governo mundial. O olhar de Noir se fixou no de Kuzan, sua voz afiada e clara. A justiça dos fuzileiros navais, sua justiça, parece que não pode ser alcançada enquanto o governo mundial existir. Kuzan ouviu silenciosamente as palavras de Noir. Depois de um tempo, sua voz, tão fria como sempre, pareceu entrar e sair. É mesmo. Noir não tinha certeza de quanto de suas palavras cuidadosamente escolhidas realmente chegaram até Kuzan, mas uma coisa era certa. Não importava o quanto ele tentasse, eles não o deixariam escapar. Se um almirante pudesse ser influenciado por meras palavras, ele não seria chamado de almirante. Enquanto todos observavam, Kuzan exalou um suspiro gelado e Kizaru levantou o braço. Uma lâmina de gelo e uma espada de luz se materializaram em suas mãos. Os olhos de Kuzan se aguçaram, seu olhar fixo em Noir. Vamos resolver isso, Noir. Só nós dois. Um vento cortante varreu o ar, e gelo gélido condensou-se ao redor de Kuzan. Os navios da marinha que estavam deslizando pelo caminho de gelo pararam lentamente. Noir, surpreso, soltou suas mãos de manter o escorregador de gelo. Kuzan, seu corpo irradiando gelo, continuou: se você me derrotar, pode ir embora. Se perder, não vou machucar essas pessoas. Kizaru, segurando seu ama no Murakumo, parecia perplexo. Podemos realmente fazer isso? E eu? Enel deu um passo à frente, seus olhos queimando com espírito de luta. Eu vou cuidar de você. Kizaru olhou para ele com desdém. Ah, o perdedor de antes. Enel se irritou com a indiferença de Kizaru. Uma mão pousou em seu ombro. Viper ficou ao lado de Enel. Eu lutarei com você. Luxi, com as mãos nos bolsos, juntou-se a eles. Sua voz era fria e cortante. Minha justiça me diz que esses escravos são de fato um fardo. Mas uma ordem é uma ordem. E a justiça desse capitão hipócrita também deve ser mantida. Kizaru finalmente reconheceu o trio, sua voz lenta e deliberada. A suposta justiça de um pirata não é apenas ilegalidade? Lasers irromperam de seu corpo, e seu ama no Murakumo avançou em direção aos desafiantes.